O que se pode dizer de alguém que recebeu graça? É o que eu vou falar com vocês hoje. Nós vamos falar sobre os agraciados. Você aí, cheio de graça. Não és engraçadinha, não é o Neemias, cheio de graça. Eu quero falar sobre ser agraciado. E para isso, quero convidar você a ler sobre uma jovem que não entendeu o motivo, mas foi atingida pela graça divina. Lucas capítulo 1, verso 26 em diante. Nós vamos falar sobre, ainda aqui no texto, a Virgem Maria. A Maria, a mãe de Jesus. A mulher que recebeu no seu ventre a transformação do mundo, de toda a criação. Lucas capítulo 1, verso 26. Estou muito feliz, irmãos, de poder falar sobre isso de coração. O coração se enche de expectativa. Eu orei pela vida de vocês, orei bastante para que Deus estivesse trazendo um sacudimento na nossa igreja. Que a gente pudesse, a partir dessa série, viver um nível diferente na nossa santidade. Acabamos de sair de uma série de santidade. Eu creio que isso vai ser transformador. E tem muito a se falar de graça. Eu não estou iniciando uma série porque quero aqui encher linguiça, né? Aquela famoso ditado nosso, famosa expressão. Não. Existe muito assunto para tratar da graça, existem muitos pormenores que ainda não falamos. Um deles é isso. Como a graça ela traz respostas para o nosso serviço a Deus. Como que Deus se manifesta na graça dele, essa ação chamada graça, para mudar a nossa vida, para transformar o nosso ministério também. Vamos lá? Olha o que vai acontecer aí. Ela estava num dia comum de sua vida, e lá no verso 26 diz, no sexto mês de quê? Só para seu esclarecimento, aqui é contado a gravidez de Isabel, que era prima de Maria. Então, Jesus e João Batista tinham parentesco. Vamos lá? Então, no sexto mês, né, o anjo Gabriel, olha o nome do anjo, o anjo foi nomeado aí, foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E, aproximando-se dela, o anjo disse, salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Uau! Amém? O que dizer dessa jovem? Uma simples jovem, como muitas outras daquele tempo, e provavelmente na cidade de Nazaré existiam muitas outras jovens que estavam comprometidas com casar com alguém. No nosso caso aqui nós estamos falando daquela que por alguns é idolatrada. Para mim é uma mulher sim abençoada, mas hoje você vai entender que você se iguala no quadro dela. A Maria recebeu de Deus uma graça, e é isso que nós vamos falar. Talvez começamos por esse texto para tentar entender como entendemos alguém que foi agraciado. Vamos lá? Você lembra que os homens, aliás, um dos discípulos de Jesus, Natanael, ao ser falado para ele que ele veio de Nazaré, ele fala, pode vir porventura alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma cidade simples, pequena, um lugar, um povoado. Então, o que leva uma jovem que vivia numa sociedade com muitas outras jovens, que não tem nada de diferente, que não tem nada que se explica, que vem de uma cidade pequena, que vive num lugar normal, e da sua época não era o lugar mais chamativo? Eu tenho certeza que alguns de vocês, tristemente, se pudesse, não viveriam em Figueira. O que teria em Deus olhar para esse lugar? É isso. Não, Deus deveria olhar para um lugar mais nobre, um lugar no mundo onde as pessoas são mais educadas, como se lá não existissem pecadores. A gente às vezes tem essa ideia. Mas aqui, nós estamos falando de uma jovem comum, de um lugar comum, que não tinha uma vida extraordinária, não tinha nada assim que nos chamasse a atenção, que diferenciasse ela das demais pessoas. Nós estamos falando de uma jovem qualquer, com todo respeito.
a importância de Maria. Nós estamos falando até então, até a visita, até o sexto mês de gravidez de Isabel, até a visita do anjo Gabriel. Quem é Maria? Você está diante de uma personagem como outra. Você não tem visto nada, não tem nada nela. E por isso que ela se escandaliza com a saudação do anjo, a dizer: Maria, salve! Maria, agraciada do Senhor. Ela olha para si e fica: como assim? Ela fica escandalizada com a declaração de que ela é uma pessoa agraciada, porque ela não vê nada diferente. Aqui a gente aprende alguma coisa sobre graça, que graça fala de algo diferente sobre a vida de alguém, algo que foi feito por alguém. E quando ela olha em sua volta, fala: agraciada pelo quê? O que vem a ser isso, gente? O que esse homem está falando? Porque me parece que aqui ela não vê a figura de um anjo, talvez não. Isso também não é interessante. O interessante é a gente observar, meu irmão, que o anjo ele pega e fala: Maria, não fica com medo, você foi abençoada por Deus. Deus viu algo em você e vai fazer algo em você. Isso nos ensina sobre ser um agraciado. Não tem justificativa. Não tem nada que justifique alguém que recebe graça divina. Você não pode dar característica para um agraciado. Ele é uma pessoa indefinida. Não tem como se definir, não tem como dar parâmetros de um agraciado, características de um agraciado, marcas de um agraciado. Não existe. O dia que você ouvir uma mensagem dessa, saia fora. A não ser que ele defina o que a graça faz na vida de um agraciado. Do contrário, meu irmão, quem procurar definir um agraciado, ele estará se perdendo. Não se justifica o fato de Deus olhar e ir com a tua cara. Não se justifica isso. E a Maria nos ensina isso. Uma jovem comum, num lugar comum, sem nada de glorioso, porém Deus olha para ela e fala: eu conto com essa graça, eu conto com essa menina, eu conto com essa virgem. Eu preciso de você. E se você for ver, ela de fato, ela entende isso, e no fim das contas da história, ela fala que se cumpre em mim a palavra do Senhor. Ela abre o seu ventre para receber de forma extraordinária, por meio do Espírito Santo, algo que não poderia acontecer. De fato, Maria nos prova o que é ser um agraciado. É alguém que não se explica. É algo que acontece de forma sobrenatural, extraordinária, de forma inexplicável, coisa que não dá para se explicar, é a graça de Deus atuando em alguém. Então, nós estamos diante de algo, nós vamos entender algo que não se explica. Se vive. É uma daquelas coisas que você pega para si e fala: eu quero isso na minha vida. Você crê que Deus faz, você espera a ação de Deus, porém você não procura os pormenores. Meu irmão, presta atenção. Você sabe que para existir vida no ventre de uma mulher, precisa conjunto da reunião de uma semente de um homem com a de uma mulher. Simplesmente Deus pega, envia o Espírito Santo, o Espírito da vida, e dá vida ao ventre de Maria e faz ali algo que é ordinário, mas de forma extraordinária. Esse Deus que faz gerar um bebê do nada, sendo que ele já tinha estabelecido um meio natural para isso, o que ele não pode fazer na sua vida, você que começar a partir de hoje a acreditar na graça de Deus para você. Nós estamos falando de um Deus que pegou e fez uma criança vir do nada, contrariando os seus padrões, e você quer explicar conforme Deus pega teu caráter, teu coração endurecido, tua falta de perdão, e muda seu coração, e de repente você está perdoador. Você quer explicação para como a mudança acontece. Em vez de ficar crendo nela, falar como Maria: tem como pelo Espírito? Tá bom então, que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Em vez de você se abrir como Maria para dizer: pode gerar em mim, de forma inusitada, transformação sobrenatural, e eu não estou nem aí para os meios. Não quero saber se o Espírito Santo, de forma sobrenatural, vai fazer um espermatozoide. A gente quer ficar sabendo essas coisas bestas. Pastor, aí o Espírito Santo gerou um espermatozoide, pegou o óvulo da virgem e semeou, e aí gerou o bebê? Foi assim, pastor? Ou o bebezinho apareceu e começou a... Isso é importante, irmão. Importante é que depois de 9 meses alguém
estava colocando para fora, grávida, e agora dando à luz o Salvador que traria transformação sobrenatural sobre todo o povo de Deus. Isso que nos é importante. O importante não é você pegar e falar: ah, pastor, eu quero saber o seguinte, Deus vai pegar meu coração e vai amolecer meu coração? Não. O importante é você saber que depois do processo da graça, algo vai acontecer. E pronto. Se você conseguir ser alguém como Maria, você vai conseguir ser uma agraciada. Alguém que fala que se cumpre minha palavra do Senhor, eu não quero saber como, eu não questiono os métodos, eu só quero saber os resultados. Vai dar para gerar um... Eu não conheço o homem, foi o que ela falou para o anjo. Eu não sei, eu não tenho relação. Meu marido será, não é. Ele não é meu marido. Aliás, essa mulher, ela estava aceitando uma pena de morte, você sabia disso? Ela comprometida com alguém, ela poderia matar ela e José. Quando José projeta deixá-la em secreto, ele estava dizendo o seguinte: eu vou me precaver, porque morre eu e ela. Isso é vergonha para a sociedade de Israel. E era punido com morte. Eles deveriam ser levados diante de toda o seu lugar ali, o seu ambiente, Nazaré, diante de toda Nazaré, e se reuniriam para matá-los, à pedrada, porque cometeram uma falha. Ou eles deveriam fazer outros métodos, mas isso seria exposto como vergonha para as pessoas. Essa mulher estava aceitando vergonha para si. Ela não questiona nem isso. Peraí, como é que eu virgem vou gerar? E como que eu vou explicar? Eu não sou casada. Ela não questiona, ela só fala o seguinte: como se dá? Você sabe que no livro de Lucas, o pai de João Batista, 6 meses antes, recebe a visita do anjo Gabriel, e ele pergunta: como é que eu vou fazer isso? Minha mulher é estéril. Sabe o que esse homem teve que fazer? Ele ficou mudo. O anjo respondeu como se dará, como que aconteceria um milagre. Mas falou: mas você para de falar a partir de hoje, você só vai abrir tua boca agora 9 meses depois. Por que o anjo não fez isso com Maria? Porque Maria não estava preocupada. Porque Maria não queria saber os métodos, ela só queria saber o seguinte: como vamos fazer? O anjo vira e fala: o poder vai ser assim, o Espírito vai descer sobre ti, o poder do Espírito, a sombra do Altíssimo vai te envolver, e você vai gerar o Santo de Deus, porque ele será chamado Filho de Deus. O ventre do seu fruto, aliás, o fruto do seu ventre, ele vai dar luz, ele vai dar salvação, ele vai conceder salvação ao povo de Deus, ele vai ser o novo rei, ele vai ser aquele que vai ser o descendente de Davi. Ela, top! Olha que menina! Ela só tinha uma coisa de diferente: ela era aberta, ela era alguém que não questiona, que está aberto a receber. As pessoas perdem tempo questionando como mudar. Não, mas como pode? Mas isso. Meu irmão, você pode simplesmente dizer que se cumpre minha palavra e ponto final. Se a palavra está dizendo, está dito. Pelo amor de Deus, seja mais simples, seja mais acessível. Ceda mais para Deus, menos complexidade, menos mimimi, menos perguntas, mais fé, mais crença. Nós temos muita coisa para falar de graça, mas só a vida dessa menina já deve te ensinar muita coisa. Você estaria disponível se o Espírito Santo se põe no lugar daquela menina? Hoje não, né? Hoje aparece grávida, fora do casamento, errou. A gente fala assim, errou. Aí vai lá, gera uma criança como se fosse nada. Nós estamos falando de alguém que passaria vergonha. E mesmo assim falou: tudo bem, já que eu estou escolhida para uma missão, já que eu estou agraciada, já que é assim que o céu me vê, estou aqui. Eu me apresento para a missão. Você está pronto hoje para se apresentar a Deus, para ser transformado num nível que você não pode, de forma nenhuma, chegar a alcançar? Você está pronto? Mas se a gente não pode entender um agraciado, a gente precisa entender a graça, porque a graça sim, o agraciado não se explica. Deus vai com a tua cara e pronto. Ele foi com a tua cara. Mas a gente precisa aprender o seguinte: o que levou Deus a me agraciar? Por que levou Deus a olhar para mim? Se ele não tem, se eu não pude fazer nada para que ele me olhasse diferente, se eu não pude dar nada que ele me olhasse diferente, o que me levou Deus a me olhar diferente? Abra sua Bíblia.
Vamos entender a maneira como ela opera, essa graça. E é interessante, o capítulo 1, verso 6, porque nos fala algo aqui para a gente destruir uma ideia muito limitante sobre graça. Dizem por aí, simplesmente assim, a graça é algo que Deus fez de graça. É de graça. A gente pensa que tem a ver somente com não pagar. Mas é muito mais. E o próprio texto bíblico nos dá isso. Nós só vamos ler esse texto para entender isso. Olha, verso 6. Ele diz para louvor, né? Está vindo, fazendo uma trajetória, um resumo do que é ser salvo. Aí ele diz, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 1, 6. Falta de graça aí, se você tivesse sido agraciado com revelação. Vamos lá? 1, 6. Tem certeza que eu não falei? Está gravado, hein? Léo, depois tu confere e tu me manda essa. E vá. Agora tem. Vamos lá? Para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele fala que a graça foi concedida de graça. Se fosse simplesmente a ideia bíblica de que graça é algo de graça, é redundante falar que a graça foi concedida de graça. Por quê? Porque, na verdade, a gente colocou a palavra favor e merecido. Hoje eu enviei um áudio e eu recebi até um retorno legal do que a pessoa entendia. A pessoa botou assim, favor e merecido. Aí eu botei palminha, botei a mão assim. Só que eu fico preocupado, porque a gente fica só com essa ideia de que não merecemos. Eu vou te mostrar que a graça se merece. Mas, na verdade, a graça se merece por aquele meio que, quando a gente pratica o meio que Deus faz a gente ser merecedores de alguma coisa, a gente vê que a gente não merece nada. É simplesmente pela obra de Cristo, que é por meio da fé. Você não é justificado do nada, você é justificado por fé. Porque se eu chegar e falar que é imerecido, eu estou dizendo o seguinte, não tem como merecer. Então todo mundo entra no bolo. Está todo mundo agraciado. Deus decidiu salvar geral. Porque você não merece, eu nem vou olhar para a tua vida torta. Se a graça for só isso, meu irmão, ninguém paga por ela. Se for só esse o termo bíblico, já começa aí. Paulo falou algo redundante, não tem sentido falar que a graça foi concedida de graça, porque a graça é algo gratuito. Sim, a graça é algo gratuito, mas a graça é mais do que algo gratuito. Pegou? É mais do que um favor imerecido. É um favor. Eu quero que você entenda a graça a partir dessa palavra. Favor. Favorecimento. Fazer por ela. Fazer por você. Quando você chega para mim e fala assim, pastor, você pode fazer um salgado para mim? Eu compro material. Se eu estiver fazendo salgado para você, porque eu sei fazer isso, eu estou favorecendo a você. Porque talvez se chegar uma outra pessoa e bater aqui e falar assim, você faz salgado? Eu faço. O preço do cento é tanto. Opa, então eu faço algo por vocês que eu não faço. É um favor. Mas por você eu faço de uma forma, para outro, eu não sei quem. Imagina se todo mundo agora, de Figueira, decidir bater na minha porta e me pedir salgado. Então veja que é mais do que a graça de Deus, é mais. Todo mundo que bate a porta em fé, ele abre e concede. Então, a graça está totalmente condicionada à fé. Ao que você dá a Deus de crédito, dizendo, eu confio. Dar crédito a isso é dizer, confio em você. Eu acredito em você. Eu acho que você pode. É isso que você faz. Então o favor vem. Quando nós dizemos a Deus, eu confio que o Senhor pode, o favor vem. Por isso que muitos de nós não têm tido transformação. Porque sempre ouve o evangelho, mas não acredita. Não dá crédito, não diz, isso é válido, isso é para a minha vida, isso é digno de aceitação, eu tomo para mim isso. As pessoas ouvem e continuam nos seus entendimentos vagos, sem sentido, sem base, dizendo, fazendo coisas que não se explica. Quando eu vejo claramente hoje pela palavra, eu tenho visto isso. Eu me questionava porque Paulo virava para a igreja pecadoras e falava, vocês já foram lavados, vocês já foram santificados. Gente, mas não foi, na experiência não foi. O que Paulo está chamando a atenção deles?
Comecem a crer que foram. Começa a sair disso por meio da fé. Vocês não vão sair disso por meio de obras. Não vai ser uma obra quando vocês praticarem o contrário. Não, primeiro se crê, depois se pratica. É a ordem da salvação. Primeiro eu entro na fé que me leva à graça, que me leva a ser salvo. Depois, na salvação, eu sou feito em obras. A imagem de Jesus. Isso é o que nós entendemos por Efésios 2, que nós vamos ler, do 4 ao 10. Efésios 2. Viu? Vocês viajam também, gente. Aí depois eu estou lendo aqui. Vamos lá. Efésios 2, do 4 ao 10. Esse 10, principalmente, ele precisa ficar muito claro para você. Mas nós leremos do 4 ao 10. Efésios 2. Vamos lá? Fecha não, hein? Por favor. Deixa eu te dar uma dica. Nossa igreja está perdendo essa característica. De vez em quando eu me convido a mim mesma. Vamos lá, reforça. Nós precisamos vir para a igreja com Bíblia, seja no celular, isso aí não importa. Você tem que vir com Bíblia. Agora, se o teu celular fica pipocando mensagem de WhatsApp, traga sua Bíblia. Porque o mínimo de concentração se exige. Às vezes o diabo ele é muito astuto. Ele age no engano. Você entende isso? O diabo ele atua no engano. Então, continuar crendo no engano é o sucesso de Satanás contra a tua vida. Você tomar a verdade para si é você estar liberto de si mesmo, do mundo e do diabo. Então ele não quer que você entenda a verdade. Por isso que nossa igreja investe em pregar a verdade. Nós queremos que a libertação mais profunda é o conhecimento da verdade. É o crer, é o dizer, creio nisso que foi pregado. Isso traz poder de transformação. É isso que nós queremos. Por isso que Satanás, ele envolve você, não ouve, e não faça nada com o que você está escutando, porque afinal parece que a mensagem é só para ser ouvida. Ouve, entra aqui, sai aqui. Por isso que nós não acreditamos na apresentação do pastor Jefferson, ou eu tenho que gritar para você ficar animado, eu tenho que falar, não que esteja errado, mas repita para o teu irmão, repita comigo, grita, eu sou um vencedor, eu sou um vencedor. Eu não acredito que essas coisas emocionam, empolgam e extasiam você no momento que se perde daqui a pouco. Agora, se Deus conseguir ministrar fé através dessa santa semente que é a palavra, se ele conseguir colocar fé dentro de você, você muda. E eu creio nisso. Eu vejo as minhas transformações que não se explica, que eu sou um agraciado. Amém? Você já se vê como agraciado? Quando falar amém é para falar amém. Aí você pode repetir amém. Porque amém nós estamos confirmando, estamos dizendo, cremos. Que assim seja. Eu creio. Tá bom? Então, eu creio que Satanás ele quer roubar da gente as palavras. Então traga o seu caderno, pelo amor de Deus. Gravar, eu não sei se é mais... Para alguns gostam ainda, né? Que aí taca no telefone e vai ouvir. Hoje tem um negócio do YouTube, vou te dar uma ideia aqui. YouTube Go, sei lá. YouTube GO. Que é um negócio que permite você baixar. Eu não sei se o nosso canal... Porque é isso, ainda os canais disponibilizam ou não para serem baixados no YouTube. Go. Você sabe qual é? Quem sabe esse aplicativo? E você escolhe a qualidade, pode ser baixíssima qualidade. Você bota baixíssima, só para você ter no seu celular. E aí que você ocupa menos espaço na sua memória e você tem a mensagem lá, em áudio e vídeo. Gostou? Agora, se eu te pegar vendendo no centro de Miguel Couto, te processo. Vamos lá? Efésios, até parece que você vai vender minha mensagem. Vamos lá? 4 a 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, olha agora a condição que nós estávamos quando ele decidiu fazer isso. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Veja que você não tem vida em você, é vida nele. Foi ele que Deus deu vida. Ele entende que a ressurreição de Cristo é a nossa. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Cristo... eu me perdi. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema, olha isso aqui, riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus.
Porque, pela graça, vocês são salvos. Texto muito conhecido. Mediante, por meio, né, da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos, agora que vem a questão, feituras dele. Olha aí, as obras não nos baseiam para sermos salvos, mas na salvação existem obras, criados em Cristo Jesus. Ele diz, pois, a conclusão é, você não precisa se gloriar na sua obra, até porque a obra é uma extensão de Cristo na sua vida, olha aí. Pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos falar um pouco desse texto, meu irmão. Isso aqui tem muita coisa gostosa. Você entende que Deus é rico em misericórdia e graça. Ele tem riquezas de graça. Nós não estamos falando de algo mínimo. Nós estamos falando de algo muito abundante. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos falando de algo que pode ser extrapolar, é muita bondade, é muito favor, é muita ação de Deus. Você está vivendo isso? Você pode olhar para a sua vida hoje e falar, gente, essa transformação é louca. Uau! É um nível de tirar o fôlego. Como que ele me mudou tanto? Como é que eu nem vi que ele fez isso? Eu só estive com ele, eu só me envolvi com Deus, olha onde eu vim parar. Você tem noção que você pode viver um nível de transformação assim? Você tem noção que você pode olhar para um Deus que, meu irmão, ele decidiu mover por você quando você estava na lama. Agora que você está nele, você acha que isso vai diminuir? Nós temos uma tendência de chegar no Evangelho e virar uma vida com Deus de uma mesmice chata, sem emoção, sem ficar extasiado como Maria. Sem ficar assim, como? Então tá, vamos lá. Eu posso perdoar desse nível, eu posso amar nesse nível, eu posso ser uma pessoa diferente nesse nível. Topo. Isso é o Evangelho. É você falar, tá bom, pastor. No Evangelho de Cristo, eu vou aprender a ser o pai. Eu não preciso ficar aqui restringindo a minha fé. Tipo, tem pessoas que ficam assim, eu quero vir para cá porque eu preciso mudar a minha paternidade. Eu tenho que ser um bom pai. Eu tenho que ser um bom marido. Não, Deus não está te chamando para isso. Deus está te chamando para ser uma nova criatura. É coisa integral. É mudança, transformação para todos os lados. Não tem nada que vai ser restringido a uma coisa específica. A gente fica assim, não, eu estou vindo porque eu estou na fossa, minha vida financeira está um lixo e Deus não pode me abençoar se eu começar. A gente fica tentando se relacionar com Deus por parcelas. Agora eu vou focar nisso, depois eu foco naquilo. Na realidade, meu irmão, Deus está te chamando para uma vida integral, uma vida de saiu da morte para a vida. Por isso que ela não pode, isso não se explica por categorias. Nós estamos falando do Jefferson pai, do Jefferson esposo, do Jefferson empregado. Nós estamos falando do Jefferson. Não, nós estamos falando do Jefferson, que foi atingido por Deus quando estava morto. Deus, em rico e misericórdia, trouxe ele para a vida e agora está fazendo desse Jefferson ele ter vida juntamente com Cristo. Isso é poderoso, porque o mesmo Espírito que arrancou Jesus da morte, ninguém tinha voltado da morte, e Jesus volta. Jesus, sim, sai da morte. Ele vence a morte. Ele traz agora para nós uma obra pronta. Esse é o barato. Não tem nada que você vai viver em Cristo que já não foi feito. Deus não te ressuscitará. Ele te ressuscitou. Ele não será bom para com você. Ele já foi bom. O problema é que isso tudo, como é que nós sacamos? E se você aprender esse segredo, meu irmão, você vai entender todo o restante da fé cristã. Está aqui, está liberado, uma obra está pronta, mas para eu sacar essa obra para a minha vida, eu preciso crer. Eu preciso olhar para a bondade de Deus e dizer, tá bom, tá?
Pastor, então quer dizer que é só isso que tem barrado a vitória que eu estou traçando com o pecado? Você é muito ruim. Se você não sabe disso, mas te salvar, é difícil. Te salvar é algo complicadíssimo. Hoje eu estava orando, e num dado momento começou a surgir uma meditação desse tipo dentro de mim. Que quando Paulo está ensinando ali, por exemplo, de Deus não se zomba, o que o homem semear, você conhece o texto, né? Mas você sabe o restante do texto? Ele diz assim, quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O texto ali não está falando aleatoriamente. Olha, a lei do semeadura, como nós apresentamos, e o mundo está crendo nisso, meu irmão. As pessoas estão falando, se a gente planta coisas boas voltam para nós. A Bíblia está dizendo ali o seguinte, é zombaria continuar sendo carnal. Se você não acompanha Gálatas 5, você não pode entender Gálatas 6. Isso aí que nós estamos citando agora é Gálatas 6, verso 7. Mas nós temos que passar por Gálatas 5 todo, que ele está falando o seguinte, vocês foram libertos da carnalidade, vocês foram libertos de vocês mesmos, vocês foram libertos do mundo, vocês foram libertos de todas as leis, agora vocês estão livres. Porém, não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. Eu estou resumindo e estou citando o texto. Aí quando ele chega e fala o seguinte, olha, se você dar vazão à sua carne, você vai ser destrutivo para o teu irmão. Beleza. Aí ele chega lá no 5, 16, 17 e vai dizer, digo porém, andai em espírito e jamais, preste atenção no jamais, nunca você vai cumprir com os desejos da sua carne. Aí chega lá no 6 de Gálatas, ele vira e fala, você está zombando de Deus, porque você está achando que você vai semear na carne e você vai colher do Espírito. Essa semana eu estava com uma pessoa, discipulando não, porque eu não considero isso discipular, WhatsApp. A pessoa estava me falando uma satisfação e eu fiz as perguntas. Falei, está buscando ele? Isso, botei as práticas, não fui com rodeios. Está em devoção ao Pai? Que isso é muito vago, meu irmão. Falei, está buscando? Pessoal, semana passada eu li 2 vezes. Não sei o que, eu fiz tanto assim. Eu preciso melhorar. O que eu vou falar diante disso? Alimenta o que não quer ser, pratica o que não quer ser, e se queixa disso, ele está falando, isso é zombar de Deus. Isso é zombaria. Dizer para Deus, eu vou continuar semeando na carne, e eu quero colher no Espírito. É isso que o texto está falando. O texto não está falando de qualquer semeadura. Meu irmão, quantas vezes tu plantou tanta coisa ruim para a vida dos outros e não colheu nada disso de volta? Imagina se fosse assim a vida. Tudo que se faz de ruim, uma fechada que você dá no trânsito, você vai receber uma fechada de volta. Uma maldade, quando alguém está tentando sair da rua. Aí você pisa, meu irmão, você desenvolve o carro e com uma ira, tipo, não vai sair, irmão, vai ficar na lama aí, mas tu não sai desse lugar. Imagina, toda vez que você virou a cara pro velhinho no ônibus, isso vai voltar para a tua vida. Algum dia você vai estar em pé com um monte de bolsa quase caindo e ninguém vai pegar suas bolsas. Será que a vida é assim? Essa fantasia toda? E dentro do assunto graça, você acha que você recebeu de Deus o que você merece? Sério? De Deus não se zomba, o que você plantou você vai ter que tirar da terra. Sabe o que ele falou? Continua andando na sua natureza, tu vai ter que colher corrupção. Não tem jeito não. É simples assim. Eu estou cansado de lidar com uma igreja que entende a vida no Espírito, mas não pratica ela. Entende que Deus encheu você de vida, mas continua morto. Eu estou tentando fazer como o apóstolo Paulo, te ensinando quem você é, meu irmão. Jesus veio, você está livre, você está vivo. Pelo amor de Deus, seja outro, seja diferente, ande em novidade de vida. Tem algo novo esperando para você inaugurar.
Está na hora de colher vida eterna, que começa agora. Só que isso tudo é mediante fé. Eu não posso exercer fé de que eu ainda sou carnal e colher fruto de que eu sou espiritual. Eu não posso continuar em mim mesmo e querer fruto dele. Eu preciso sair da morte para a vida. E sabe o que é um detalhe interessante? Como é que você sai da morte para a vida? É morrendo para a sua própria vida e entrando na morte dele, que vai te dar vida. Por quê? Porque ele te ressuscitou juntamente com Cristo. Aquilo lá não foi a ressurreição de Jesus. Deus estava ali fazendo uma substituição, uma lei. Era uma lei criada por Deus, que tudo aquilo que fosse alguma coisa substitutiva representava quem estava sendo substituído. E ali estava a humanidade. Em Jesus estavam os seus pecados. Só que nós podemos continuar vivendo nos nossos pecados. Por quê? Porque nós só vamos acessar, entrar na graça. O ato de salvação de Deus, o nome dele é graça. E nós só vamos entrar nisso mediante fé. Por meio da fé. Deus condicionou. Já que ele é bom, Deus é bom, meu irmão. Olha, ele estava para destruir Sodoma e Gomorra, certo? Quando Ló está saindo, ele olha assim, tem uma cidade chamada Zoar, que a palavra é desprezível. Um lugar desprezível, um lugar qualquer. Ele pede, Deus, eu posso ficar só com aquela cidade? Destrói ali aquele bairrozinho, não? Gente, Deus está falando, eu vou quebrar tudo. Aí o homem pede e fala, mas já estão abusando, porque muito tardio para sair, né? Foi empurrado, pressionado lá pelos anjos. A esposa vira estado sal, você lembra dessa história? Aí você sabe o que acontece, meu? Deus fala, tá bom, pode ficar com Zoar. Deus falou para Abraão, se tiver 10, eu não destruo a cidade inteira. A porcentagem para Deus, ele falou, se tiver 10, eu faço. Olha o Deus da lei, que você considera um juiz muito punitivo. Ele falou, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Porque Deus começou a entender o seguinte, paternidade é coisa séria, meu irmão. Para você que não dá valor à paternidade, você não só passa a tua genética, não. Suas características físicas, não. Tem muitas outras bagulhos que vão junto. Tanto que a Bíblia diz que Jesus, lá em Pedro, nos resgatou da nossa vã maneira que recebemos de legado, que nos legaram os nossos pais. Está escrito assim. Então, presta atenção aqui. Até a 4ª geração, 1, 2, 3, 4. Seu neto, filho, neto, bisneto, tataraneto. Ele falou, eu vou pegar geral. Só que aí, vamos lá, sobre aqueles que obedecem à lei, 1000 gerações, vamos lá? Neto, bisneto, filho, né? Neto, bisneto, tataraneto, tatara, mais o quê? Vamos lá, gente, até 1000. Para você ver como é que esse Deus é ruim. Vamos lá? Tatara. Hã? Tatara. A proporção de punir está idêntica a de abençoar, não é? Deus é muito rico em misericórdia. Diz o texto aqui que você está lendo. Gente, esse Deus é o mesmo. Mudou não. E não é a fumacinha, não. É o Pai que está lá sentado te aguardando para falar, vamos dar conta desse negócio na tua vida. Vamos mudar você. Vamos iniciar um novo sentido, um novo ciclo para a tua vida. Vamos entender que eu morri no seu lugar e eu ressuscitei no seu lugar. E eu te dei vida juntamente com Cristo. Eu te fiz assentar. Eu já te coloquei numa situação de vitória contra tudo e contra todos. Todos os seus inimigos foram subjugados. Inclusive, ele está colocando aqui, sabe por quê? Efésios não é o... Não, a gente não está estudando Efésios, mas eu fico assim, ó. Lembra lá no capítulo 1, quando ele fala, lá no verso 21 e 22, que Jesus assentou acima de principados, potestades, todo domínio. Ele dominou sobre tudo isso. Aí ele falou, e você assentou junto com ele. Você tem noção que não tem demônio que você não tenha vencido? O capítulo 2, meu irmão, agora presta atenção. Como é que nós temos crente endemoniado? Ai, pastor, não é verdadeiro crente. Isso, conclui isso mesmo. Porque não tem sentido.
Paulo vai dizer no capítulo 2, versos 1, 2 e 3, que quando nós andávamos nos nossos desejos, presos ao curso deste mundo, os espíritos, as potestades, aliás, do ar, atuavam em nós, e agora atuam nos filhos da desobediência, não em nós. Eu não acredito numa vida cristã endemoniada. Eu acredito que o cristão que tem um demônio controlando a si, ele tem enganos na sua fé. É um engano que é o cativeiro de Satanás. Ninguém quer, meu irmão, apagar e acordar endemoniado. Acordar e o que houve? O demônio te bateu a cabeça na parede. As pessoas sonham com isso, sabe? Em serem pegas no meio da rua, passarem vergonha, ficar escravizada nas suas emoções, quererem se matar. As pessoas acordam desejosas de ter uma vida assim. Uma vida muito escravizada, cheia de demônio. Quanto demônio pode ter numa pessoa? A tal da legião era uma menção aos soldados romanos. Podia ir de 2 a 6 mil soldados. Então, se tinham 2 mil porcos, faz a conta. Entrou um demônio em cada porco. Tinham mais ou menos 2 mil demônios numa pessoa. Pensando que demônio ocupa espaço? 2 mil, meu irmão. Rapaz, que um tropeçava no outro. Acho que era assim, tipo, a minha vez de perturbar. Não, deixa eu. Vamos mais 5 de uma vez, porque vamos fazer escala, porque como é que a gente perturba todo mundo? Gente, 2 mil. Numa pessoa nisso. E a gente brincando de crente. Sabe por quê? Eu cansei de tentar explicar. Eu cansei de pregar uma fé que precisa de um monte de ingrediente. Como é que eu posso? Por anos, a nossa fé foi sustentada nessas simples palavras. Pela graça, sois salvos. Ou vocês são salvos mediante fé. Isso não vem de você, é dom de Deus, é um presente. Então, meu irmão, como que a gente olha uma coisa tão simples e torna isso tão complicado? Eu estou te chamando hoje pelo nome de Jesus. Vem para o lado bom da força. Esse dia eu estava assistindo Star Wars. Eu concluí o que a gente já pensa mesmo, é ruim. Eu não acreditei que o filme era ruim, então eu fui lá ver. Falei, gente, as pessoas muito inteligentes eles falam que o filme é muito bom. Eles se chamam assim, né? Nerds. É ruim. Então vem para o lado bom da força. Do lado daqui Deus faz. Deus move. Então presta atenção. A graça atua por meio da fé. E agora, aprenda de uma vez por todas, ela é um presente. A palavra dom de Deus aí não é carisma, diferente dos dons do Espírito. Tem outra palavra, mas é que é doron, grego, né? Que significa presente. É algo que Deus pega e fala, toma. Eu tentei entender se era a graça ou a fé, que é um presente de Deus, que não vem de nós. Na verdade, eu meditando, eu concordei com aquilo que eu estudei. Para mim é o processo todo. Isso tudo aqui que está acontecendo. Se você pela graça é salvo, você precisa da graça para ser salvo. Mas a graça só vem por meio da fé, isso tudo não vem de você, é dom de Deus. Então, meu irmão, bem-vindo ao lugar daqueles que nada merecem. Vocês acham de botar a nossa igreja no nome ali? Comunidade dos que nada merecem. O pessoal bota comunidade da graça, né? Percebeu? Uma brincadeira para você entender, meu irmão, você não merece nada, bem-vindo, seja livre de você. Você que fica aí pensando, não, Deus está fazendo isso na minha vida porque eu fui muito ruim, pastor. Olha, você não sabe quem eu fui. Eu não quero que você saia agora se livrando do peso por se livrar. Não, eu quero que você se livre do peso por pensar que Deus é bom. É isso que você tem que ter em fé. Não foi merecimento, ou Deus olha você como o melhor dos moicanos. Não, Deus olha para você e fala, eu fui com a tua cara por causa de Jesus, que eu trouxe da morte, fui lá, levei ele para morrer, trouxe de volta da morte, sentou à destra do Pai. Isso tudo eu via você e por fé agora você pode ter acesso a toda essa realidade. Eu estou com você. Meu irmão, para com isso, é presente.
Eu não gosto muito, eu não acho saudável muito a ideia de, se você é uma pessoa que não sabe ter nas mãos algo que você não merece, não estou falando assim, você está roubando lá no teu trabalho, aí te promove, aí você fala, pô, viu, o pastor falou que eu não mereço, mas me promoveram. Não, isso aí já é injusto o que estão fazendo por você. Deus não faz isso, hein? Mediante a fé, pelo amor de Deus. Deus não é injusto. Agora, sei lá, a Nice olha e fala assim, eu não me sinto uma pessoa que mereça tanto amor. Aí a gente aqui na igreja ama a Nice de uma forma. Esse mês é o mês do aniversário aqui na igreja. Meu Deus, é muita gente fazendo aniversário. É aniversário que não cabe. Gente, se eu fosse vocês, eu formava um ajuntamento de maio aí e fazia uma festa só. Quem faz aniversário em maio? Levanta a mão para eu lembrar. Tem um Anselmo que não está aqui. Davi, levantou a mão. Eu sabia, Davi, Túlio, Kátia, Noemi. E a Micaele, a Milena, Gustavo, qual? Gustavo da Andriele. Aqui temos 2 Gustavo. Arley? Vamos todo mundo para Macaé, então? Eles assistem. Estamos chegando aí, hein? Luau na praia. Hein? É muita gente, né? Aí a gente pega, faz uma festança, meu irmão. Aí você se sente quebrado. Querido, se você é alguém que lida muito mal com isso, começa a reagir bem, porque foi exatamente isso que Deus vai querer fazer contigo a tua vida toda. Ele sempre vai te levar para uma meditação. Se você conseguir jejuar, orar, buscar Deus, a ponto de você não se sentir merecedor, você chegou no resultado do evangelho. Porque se o evangelho, se alguma coisa que você pratica te faz muito digno, perdeu o sentido. A igreja hoje, ela está dignificando as pessoas. Você não é cauda, você é cabeça, você é filho do eterno. Aí usa termos assim pesados e tu se sente como? Tu bate no peito e fala, eu vou conquistar, eu tenho que conquistar, esse ano é o ano da conquista, vou! Aí tu começa a perceber Deus meio arredio a você. Sabe por quê? Um princípio que falaremos nessa mensagem. Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Ele concede a graça a quem diz, não sou, não posso, não consigo de forma alguma. De uma vez por todas entenda, não vem de nós. Não vem. Você só foi alguém que conseguiu se abrir. Olha que bom. Eu não sei você, mas eu fico leve com isso. Falou, tem hora que eu fico vendo a performance de alguns e já me senti muito mal. Não sou um pastor igual que esse cara não, hein? Aquele ali merece. Tem um caso aí recente, o cara para construção do templo da igreja dele foi andando até um lugar aí, uma cidade, fazendo promessa. Eu não sei como é que se chama isso perante a Bíblia. Fazendo voto. Andando. Aí eu nunca andei daqui em Nova Iguaçu para esse templo ficar pronto. Acho que é por isso que a obra não anda. Estou andando nem mais até em casa. Por isso que esse negócio não anda. Será que agora nós vamos ter que começar a voltar para o catolicismo e todo mundo ir andando para Aparecida para a gente alcançar uma graça? Será que esse Deus agora ele decidiu contrariar o próprio princípio dele mesmo? Se ele faz por meio da graça, aliás, de graça por meio da fé, a ação é gratuita, é um favor. Aí ele faz mediante fé, mas nós alcançamos mediante promessa. É meio contraditório, eu não consigo. O evangelho ele é muito contraditório. Quando a gente fala, nós não somos uma coisa só, a igreja de Jesus, não, acredite se quiser, nós não somos uma coisa só. Todos parecem ter esse formato. Se eu pudesse, a igreja seria redonda, só para contrariar, igual a Lagoinha. Só para dizer, nem em formato nós somos iguais, porque não somos, irmãos. Não somos. A gente paga promessa. Tem pessoas que pagam promessa no nosso meio. Que não entende, não consegue, não pode. É muita bondade para se alcançar. Eu não posso ser merecedor, eu não presto.
Isso. Usa isso de forma certa. Começa a pensar, eu não presto mesmo não, hein? Bem-vindo ao Evangelho, é para você, é para mim, que não presta. Quem presta não precisa de Jesus. Eu estou cansado de santidade porca. Nossa, minha. Que depende de tudo, de um formatozinho, de mim. Eu produzo o quê, irmão? Eu sou capaz de entrar numa roupa e me sentir orgulhoso disso. Eu sou capaz de fazer minha barba e me sentir orgulhoso disso. Eu sou capaz de botar um boné e me soberbar por isso. Um negócio na cabeça. Eu sou capaz de pegar um celular. Você está entendendo o que nós somos? Nós somos pequenininho, aí a nossa santidade ainda está formada por nós mesmos. Isso é pobre, porco, isso é sujo, isso não presta. Deus, ele não conta com você para mudar você, ele conta com a sua fé. Você apresenta a fé, você busca, você vai para Deus, você está em Deus, você diz, Deus, eu quero comunhão, eu quero te conhecer. E ele fala, tá bom, a minha pessoa vai reluzir em você, concorda? Você vai deixar de ser você, é isso? Vamos lá? Deixar de ser você no pior dos sentidos, né? Não no de melhor. Não, Deus não vai destruir sua personalidade. Você vai continuar falando, eu tenho um jeito da minha família, mesmo. Tem um jeito. A pastora falou que descobriu de onde que tudo que os meus exemplos são em pé. E é verdade mesmo. Eu tento me controlar, quando eu vou ver, eu já estou dando gente, olha só, essa semana eu já levanto e já vou assim. Meu avô é muito agitado nesse sentido e eu não convivi. Mas nós somos... Eu fico olhando para o velhinho e falo, rapaz... Não é que é, cara. Por mais que eu quisesse fugir, tem coisa... Mas a minha mãe é mega hiper agitada. Ela fala assim, como eu falo. Ó, tô falando algo tranquilo, mas eu tô falando assim. É minha mãe. Agora, isso aqui não precisa passar. O que isso agride? Aí vem o calminho, que teve um pai, meu irmão, que não falava e fala, não, o mundo tinha que ser calmo. Isso é errado. Agora eu te garanto que tudo que é maléfico, que tudo que é carnal, que tudo que é corruptível, Deus quer arrancar da sua vida de uma vez por todas. Ele quer matar. Ele quer assassinar você. Aí a gente entra dentro da igreja, a gente ouve assim, Deus quer abençoar a sua vida. Não é meio contraditório? Se ele quer que eu perca uma vida, como é que ele quer abençoá-la? Não quer. Ele quer me dar a vida dele que me abençoa. Foi isso que ele falou para Maria. Maria, estou te escolhendo para o maior aperto e eu ainda te vejo abençoada por isso. É isso. Deus está te chamando para um lugar que ele vai te abençoar porque ele vai te transformar. Agora, de uma vez por todas, vamos entender isso. Nós não fizemos nada para que Deus fizesse o que ele fez. Tito, capítulo 3, versos 4 a 7. Vamos lá. Carta de Paulo a Tito, lá no Novo Testamento. Quase uma das últimas cartas, após Tessalonicenses, segunda. Após segunda Tessalonicenses vem Tito, capítulo 3, versos 4 a 7. Vamos lá? Olha que lindo esse texto. Esse texto aqui é um texto que você pode explorar muitas verdades espirituais daqui. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção especificamente para a graça. Você pode ir e se apaixonar por tudo que ele vai falar aqui. Tem muita coisa boa. Olha, mas quando se manifestou a bondade de Deus, o que ele fez? Nosso Salvador e o seu amor por todos nós, quando se manifestou isso, o que ele fez? Ele nos salvou. Aí, como se explica isso? Ele diz, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Opa! Ele te salvou, ele não vai te salvar. O termo está aí, salvou. É um ato feito. E ele diz, não é por nada que você tenha feito, é pela misericórdia dele. Vamos lá? Ele nos salvou como? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, ele nos deu do seu Espírito para nos lavar e nos tornar outra pessoa. Que ele derramou sobre nós ricamente. O crente, ele não tem o Espírito Santo por contra-gota, ele tem o Espírito Santo por todo o seu potencial. Aí ele diz que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha agora, qual é a finalidade de tudo isso?
A finalidade dele ter nos salvado, não por obras nossas, mas pela misericórdia dele, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Qual é a finalidade? 7. A fim de quê? Justificados por graça. Nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meu irmão, ainda nos cabe esperar mais do que tudo isso que já foi feito. Tem herança. Tem o pós-crédito. Você pode esperar mais ainda. E ele diz, justificados pela graça. Ou seja, não se explica. Não se recebe. É um favor. Mas antes de te dar graça, que torna você justo, ele já fez um bocado de coisa de transformar. Sabe por quê? Lembra disso. O juiz que libera alguém que é inimigo, alguém que vai atuar novamente no seu erro, ele é um juiz injusto. Então Deus, ele não libera você sem antes te transformar. Ele liberou você da tua dívida, ele te justificou, pum, bateu o martelo e falou, tá tudo quitado. Porque ele falou, agora você não é mais você, eu estou tornando você uma nova pessoa, transformada, lavada por mim mesmo. E não foi nada que você tenha feito, não, você não mereceu. Você entrou aqui talvez até tupetudo, aqui ó, carinho em pé, nariz empinado. Deus falou, baixa o nariz porque tu não é nada, aqui você não vai arrumar nada, aqui você não tem nada. Gente, eu estava pensando em orações que eu já ouvi. Se eu tenho crédito contigo, Deus. Falei, gente, mas nem brincando. O crédito é dele, Jesus. Nós não temos, rapaz. Se for lá, Jefferson, menos. Que isso, é muito mal o negócio. Que crédito um criminoso tem, meu irmão? Se abrir a nossa ficha, ele vai falar, fecha. Fecha. Eu quero esquecer esse que ele foi. Se abrir a nossa ficha, meu irmão, tu já pensou coisa ruim da tua mãe? Quem já? Não pode levantar a mão, não. Vai que a minha ouvir, né? Você já pensou coisa ruim de gente que você ama? Você tem noção disso? E tu ainda acha que vão abrir teus créditos lá no céu? Você vai estar com crédito como? Benzão com o papai. Não vai. Teu crédito é fé. Fé de que aquele sacrifício feito resolveu teus problemas de uma vez por sempre. Amém? Presta atenção numa coisa. Eu quero chegar nesse lugar, nessa série, onde a graça nos leve a lugares inalcançáveis a nós mesmos. Lugares que nós não podemos ir. Isso é graça. É quando Deus te torna algo que você não vai por nenhum outro mérito. Se você jejuasse, você não teria. Essas coisas, essas práticas devocionais que a gente crê nelas, elas têm outra finalidade. Elas têm a finalidade de você trabalhar a sua fé. Trabalhar você. Não o seu favor diante de Deus. Porque o que libera o favor de Deus é a fé. Nós estamos juntos aqui? Então, de uma vez por todas, meu irmão, que nós cheguemos ao lugar inalcançável. O lugar onde Deus pode olhar para nós e falar a mesma frase que ele falou para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu quero chegar nesse lugar, onde Deus pode olhar para mim e falar assim, é suficiente a minha graça sobre você. Você não precisa de mais nada. Você tem noção? Você já viveu isso? Você já experimentou isso? De alguém poder falar para você assim, olha, só a graça de Deus e nada mais. Acabou. Você tem noção de você poder virar para você e falar assim, agora sim eu entendo. A graça me basta. Você poder, não preciso de mais nada. A graça é suficiente. Não, a graça é suficiente. Acabou, já foi feito, já está. Se aperfeiçoa na minha fraqueza, é quando eu não sou que ele se torna em mim. Ou seja, eu atinjo lugares que eu não iria por outro mérito. É graça. Agora, spoiler. Pensa nisso no teu ministério. Porque eu não sei você, meu irmão, uma área que a gente quer dizer que merece é o ministério. Eu estou aqui porque eu sou bom, estou aqui porque Deus viu, sabe, o cara aqui é muito maneiro de falar, Deus sabe que eu te falo bem, então ele bota o Jefferson para ser pastor. Não é o coração dele que me faz amar pessoas. Porque eu não sei você, meu irmão, eu me importo. Hoje eu estava vendo a lista de fé em fé, foi bem selecionada. Eu não quero amiguinhos gospel, não quero ficar enviando mensagem para amigos de outra igreja. Tem pessoas, mas pessoas selecionadas, que eu sei, essa aqui está precisando ouvir diferente.
Aí eu ponho lá. Só que são 95 pessoas. Pessoas que já passaram por nossa igreja. Estão lá. Continua ouvindo. Vai ter que ouvir na marra. Brincadeira. Aí, você sabe o que é você poder olhar para a pessoa e falar assim, cara, eu me importo com essa pessoa. Por quê? Nem é meu parente. Não faz um nada por mim. Às vezes tem uns que dá trabalho demais. Por que eu amo? Por que eu me importo? Aí você vê o seguinte, existe algo, existe um agente que me agraciou, que me deu um favor, que me deu uma graça, que me tornou algo. Por isso que Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não se tornou vã. Antes, eu fiz muito mais do que todos eles. Está falando dos apóstolos. Até os falsos apóstolos. Aí ele diz, não eu. A graça de Deus é em mim. Você não quer descobrir esse lugar, não? Te causa um negócio assim, faz assim, você está falando, pastor, que meu coraçãozinho complicado, do jeito que ele é, eu posso ser agraciado, eu posso receber um favor, é isso? Uma coisa que não se explica, uma coisa que eu não mereço? Eu quero. Então é isso que eu quero te oferecer nessa noite. Uma vida que não se explica. Se vive, se experimenta. Eu não sei você, mas eu não tomo... Tem uma coisa chamada goji berry. Quem conhece goji berry? Tem mais vitamina C do que a laranja, do que o limão. Sabe disso? Ele vem da Índia, um lugar... Ou aqui no Brasil só vem desidratado. Para você usar, você tem que comprar, loja de produto natural, hidrata, bate lá com uma fruta, ou ele puro, e toma. Isso te injeta muito mais vitamina C do que qualquer outra coisa. Limão, laranja, e as outras coisas que... cenoura, enfim. Eu não sei você, mas eu fico com uma crença de que eu estou mandando vitamina C para dentro quando eu tomo goji berry. E eu não fico pensando, será como? A vitamina entra. Eu não sei o processo. Não conheço, não estudei isso. Está aí, está acessível. Esse é um conhecimento acessível. Mas eu não fico, eu simplesmente vejo melhoras no meu corpo. Hoje eu botei lá no meu status, tem um videozinho, recomendo que você veja. Fala sobre o trigo. Tá assim, esse ingrediente está te adoecendo. Vê lá um médico falando, tá? Não é o pastor Jefferson. Vê lá e depois você vê o que você faz com aquilo lá. Se você não quiser, enfim. Mas vê lá, te recomendo. O que eu estou querendo dizer, meu irmão? A gente não fica, a gente desfruta. Eu mando para dentro, estou tomando minhas paradas todo dia, estou benzão. Agora a Lucília me deu kefir. Todo dia de manhã, meu café da manhã é kefir. É uma bactéria que ela se alimenta de lactose, do leite. E ela faz para nós um danoninho. Pastor, o que é isso? Saiu da graça? Não. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu estou crendo que o kefir está desinflamando meu intestino e estou vendo o resultado. E eu não estou perguntando se o kefir... Né, amor? Amor, não faz isso. Você sabe que o resultado de um intestino desinflamado, você sabe o que pode ser, né? Mas, irmãos, eu não tô... Cara, eu vou no médico, porque eu preciso ver o que fez aqui. Não! Você sabe o que acontece? A maior prova, meu irmão, a gente manda para dentro, o negócio funciona em nós e acabou. Assim como as gordurinhas que eu mandei, olha para onde elas vão. Você entendeu? E eu não direciono não, simplesmente acontece. Agora, você não pode pegar um processo natural, a gente come e pronto. Eu estou crendo que eu estou ficando saudável por meio da minha alimentação. Eu creio muito nisso hoje. E eu, de forma alguma, fico preocupado com o que está sendo feito. Eu ouço, creio e faço. Suplemento, acredito muito em suplementação de alimentação. Já que a gente come tão bem como a gente come. Rico em gordura e carboidrato. Gordura má, não é gordura boa. Mas sabe o que acontece quando a gente está em fé?
a gente não é capaz de ser simples a ponto de entender. Se eu me comprometer em fazer disso, essa informação que eu tenho de Cristo, a minha vida, eu serei transformado mediante essa palavra aqui, ó. O médico vira e fala, toma omeprazol. Meu avô falou isso para mim, eu falei, não, vô, não posso comer pão, não. Aí tentei explicar, né? Falei, gente, como é que explica para o antigo? Pão é uma coisa que eles tinham quando... Meu avô falou, toma omeprazol que passa. Só que ele também fala uma coisa, ele vai no Valdomiro que toda dor passa. Ele é do Valdomiro, praticante, ó. Ele fala para você, se você faz suas dores, você vai se livrar. Uma oração do Valdomiro, ó, isso aí passa tudo. Ele fala para minha mãe, você tem que ir na minha igreja para sair, ser orado e sair sumir. Gente, a gente consegue acreditar que um medicamento traz um resultado. E a gente não consegue acreditar que a palavra aplicada traz um resultado. Isso é ilógico. Você quer saber como que Deus derramou a graça sobre a sua vida? Abra aí, por favor, em Efésios. Vamos acabar por aqui. Olha como que ele faz para a graça estar sobre nós. De novo, verso 6. 1:6. 1:6. Vamos lá? Está escrito: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. E essa riqueza da graça está em Deus. Olha o que ele fez. Que ele derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Como que a graça se faz em nossa vida? Eu falo uma frase que parece que é minha. Eu organizei um pensamento bíblico dentro de uma frase. Só isso. A graça é a verdade revelada. Por quê? Olha esse texto. Ele derramou como? Nos dando abundantemente sobre nós sabedoria e entendimento. Quando Deus te mostra o que você pode ser, ou quem você pode ser, ou o que você é em Cristo, de uma vez, Ele pode te tornar aquilo. Por isso que a graça é a verdade revelada. Quando Deus revela a verdade para você, Ele está te mostrando a graça. Ele está te mostrando quem você é nele. De uma vez por todas, meu irmão. Eu estou te dizendo que essa frase arrasta pelos anos nessa igreja. A graça é a verdade revelada. A graça é a verdade revelada. Não foi palavras de efeito do pastor Jefferson. Não é para você botar minha foto. E aqui, a graça é a verdade revelada. Não, pelo amor de Deus, é para você pegar e falar assim, o que eu estou precisando? Eu estou precisando da verdade revelada para que eu entre na graça, porque a graça está sobre mim e Deus derrama ela abundantemente me instruindo. A graça me ensina, a graça me mostra o que eu posso ser, meu potencial em Deus. Pelo amor de Deus, de uma vez por todas, entra nisso. Cenas do próximo capítulo, meu irmão. Nós vamos sair desse lugar, depois dessas mensagens, mais santos, em Deus, em Cristo, fluindo no nosso ministério. Chega de um povo parado, chega de pessoas que pensam ser incapazes, pessoas... Não, e também não é só o talento. Deus vai usar tudo que você é, mas Ele vai dar aquilo que você precisa, que é além, que é favor, graça. O teu ministério não vai ser uma operação da tua força, você vai ver Deus fazendo. Eu tenho clamado agora mais por isso. Eu estou clamando, Deus, eu creio agora na graça que está sobre a minha vida. Eu fui um agraciado para fazer o que eu faço. Eu não sou um professor, eu não sou um ensinador que fico aqui falando de teoria, pontos organizados porque sei organizar um sermão. Não, eu sou alguém que ministra a vida. Eu quero ver isso acontecer no povo. Eu estou clamando a Deus por isso, meu irmão. Para Deus te sacudir de uma vez por todas, te orientar a ser melhor. E eu estou crendo. Eu ouvi um pastor batista, fiquei impressionado, ele falando que ele liberava qualquer pessoa que quisesse liderar um pequeno grupo. Aí ele falou, me envia um e-mail falando o que você quer. Nós vamos ficar em pequenos grupos aqui na igreja. Aí eu pensei, gente, isso vai dar bafafá. Eu sei bem o que é ter uma igreja em célula, isso não é assim.
Pastor, o que você está fazendo? Aí ele vira e fala assim, porque eu creio na palavra. Se você diz que tem condição, eu creio na palavra. Eu não sei, meu irmão, não quero saber o que isso vai acontecer. A partir de hoje eu estou aberto a isso, porque eu creio no poder da palavra. E eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, a gente controla demais aquilo que Deus faz, né? Organizar é uma coisa. Ele com certeza pediu para a pessoa enviar um e-mail dizendo, eu quero ser um líder de pequeno grupo, porque ele iria treinar essa pessoa. Não é isso que ele estava falando. E a minha mente já foi logo para o controle, para o domínio. Eu estou pedindo a Deus para fazer um negócio diferente. Uma coisa que eu olho e que eu falo assim, não tem nada a ver. A gente só está levando as pessoas a crer, elas estão mudando. Gente, estão saindo de um lugar para outro numa velocidade. O que está acontecendo? Eu quero viver o que está em Colossenses. Eu não estou falando aqui de empolgação, não. Eu quero viver o que está em Colossenses, capítulo 1, verso 6. Ele diz, a fé que está dando fruto, o evangelho que vocês ouviram, a esperança que vocês ouviram, está gerando fruto no mundo inteiro. Aí ele diz, a qual também está operando em vocês, desde o dia em que vocês creram na verdade conforme a graça. Ele fala, quando vocês entenderam a graça na verdade, quando vocês souberam o que é graça, vocês começaram a frutificar e a crescer. A graça operou. Você sabe o que ele mandou? Os apóstolos mandaram Pedro e João para Antioquia, porque lá eles viam a graça de Deus. Quando chegaram lá, eles viram. Ou seja, era um evangelho eficaz, acontecendo, as pessoas apresentando resultado. Não é possível que a gente vai ficar aqui falando de um evangelho simples, de um evangelho puro, conforme nós cremos. Uma frase que nós organizamos a partir de um texto bíblico. Nossa igreja, vivendo a simplicidade do evangelho. Pronto. Não é possível que a gente vai pegar essa frase e disso a gente não vai extrair vida de nenhuma vida. Nós não vamos ver nada acontecendo na sua vida. Eu não creio nisso. A partir de hoje, faço como o apóstolo Paulo, nos encomendo a graça, a palavra. Eu libero Deus. O Senhor pode fazer, extrapola os nossos limites, quebra, faz mais do que a gente é capaz de produzir. Pode usar a nossa vida para estimular a fé, mas chega de uma estrutura que tanto limita as pessoas, que tanto tenta explicar toda a mudança. Você só vai mudar se você... Não! Hoje nós vamos para Deus com fome e Ele vai fazer alguma coisa por nós. Amém? Chega dos teus limites. Bem-vindo à libertação, à cura, à transformação, ao lugar de mudanças extraordinárias que nos deixe de boca aberta. E que quando você apresentar para os outros, fala, eu também não sei, cara. Só sei que foi assim. Segui, fui indo, fui fono e fui. Amém?